Todos caminham em direção aos cafezais, aproveitando o início do dia e o movimento da colônia. Florinda diz a Maria Lina que vai levá-la para tomar um pouco de sol do lado de fora, explicando que o ar fresco fará bem. E em seguida, Florinda leva Maria Lina para a colônia. Enquanto isso, Matilde serve os patrões na mansão de Gumecindo, mantendo a rotina da casa organizada. Angélica comenta que está muito arrependida de não ter levado Maria Lina consigo naquele momento, mas Augusto pede que ela confie em Florinda, garantindo que a menina está em boas mãos. Rosana comenta que Maria é cheia de saudade e sente muitas ausências, e logo depois ressalta que gostaria de levar Angélica no coche para fazer algumas compras. Angélica responde que adoraria, porém Gumecindo intervém, dizendo que agora deseja que Juvenal o leve até a casa bancária. E Augusto observa que Gumecindo é um sócio importante da casa bancária, ao que Gumecindo responde que precisa ficar atento aos negócios. E Maria concorda, dizendo que ele tem toda a razão. Josué segue banhando o cavalo com cuidado, enquanto Marco Antônio comenta que, aos poucos, Francesco conseguirá aumentar o número de clientes da casa bancária. Janete diz que são todos italianos como ele, e Marco Antônio afirma que o pai não faz qualquer restrição aos clientes. Em seguida, Marco Antônio pede licença e sai para trabalhar. Luísa comenta que Marco Antônio está muito entusiasmado por estar trabalhando com o pai, e Janete pede a Luísa que avise a Josué que ela vai precisar do coche e que ele retorne logo. Antônia comenta que na noite anterior, quando Luísa saiu do quarto, encontrou a madame na cozinha dizendo que iria fazer um chá. Luísa fica pensativa e diz saber o porquê. Mas quando Antônia questiona, Luísa garante que iria acabar dizendo uma besteira, pedindo logo depois que Antônia cuide da própria vida. Josué continua banhando o cavalo, concentrado no serviço. Juliana caminha pela rua com sua filha, enquanto Dolores toma conta de Juan. Hortência diz a Amadeu que Toninho não quer de maneira nenhuma que ela venda os armazéns. Amadeu alega que Toninho tem interesse em ficar com eles, e ainda diz achar que Toninho está certo. Hortência comenta que eles possuem muitas mercadorias estocadas nos armazéns, porém Amadeu assegura que ela pode vender e ressalta que, com a venda, eles podem ficar ricos, afirmando ainda que está pensando em chamar Toninho para trabalhar com eles no Sobradinho. Hortência decide que vai vender os armazéns e Amadeu pede que ela confie nele como marido, ao que Hortência responde que Amadeu é o pai do filho dela também. Juliana segue para o trabalho e na sequência chega à fábrica de Paola. Ela acomoda a filha no berço e Paola comenta que naquele dia Juliana chegou no horário, ao que Juliana responde que saiu mais cedo de casa. Paola diz que elas deveriam encontrar um jeito de Juliana morar mais perto da fábrica. Juliana questiona como isso seria possível. Paola diz não saber ao certo, mas garante que é muito longe onde Juliana vive, e Juliana afirma que não pode sair da pensão por causa do filho. Paola sugere que ela traga os 2 filhos, mas acaba desistindo do assunto e pede para que elas vão trabalhar. Hortência comenta que não parece que Juliana perdeu o filho, pois ela sempre deixa a criança na companhia de Dolores. Dolores pede para Juan ir brincar e depois questiona se Hortência vai mesmo vender os armazéns. Hortência confirma e garante que confia em Amadeu. Dolores comenta que Toninho não confia, mas Hortência afirma que Amadeu quer que Toninho venha trabalhar na construtora. Questiona se ele vai aceitar e logo confirma que acredita nisso, enquanto Dolores diz que precisa ver para crer, deixando Hortência pensativa. Por sua vez, Toninho apresenta os armazéns a Pérez, que diz que os armazéns são ótimos e que, além disso, lhe interessam muito, porém, não pelo preço que Toninho está pedindo. Toninho afirma que entrega os armazéns com todas as mercadorias dentro, e Pérez diz que o pagamento seria à vista. Toninho explica a situação para Hortência, que diz então que o negócio está fechado. Toninho responde que o negócio só estará fechado se o tio Amadeu honrar a palavra de que eles trabalharão juntos. Hortência afirma que Toninho pode falar com Pérez, mas deixa claro que deseja o dinheiro em mãos, e Toninho diz que ela pode ficar tranquila. Hortência comenta que nunca pensou que seria tão fácil vender aqueles armazéns, e Dolores questiona se ela está feliz com isso. Janete caminha até Josué, e ele pergunta para onde eles vão. Josué diz que irão para onde ela quiser, afirma que a levará para o passeio, e Janete fica nervosa, mas permanece em silêncio. Por fim, Rosana afirma para Angélica que qualquer mulher do mundo seria feliz vivendo com Marco Antônio, alegando que ele é gentil, carinhoso e, além disso, um homem muito educado. Angélica então questiona Rosana se não foi um sacrifício ter se deitado com Marco Antônio, e Rosana responde que não foi, confessando que chegou a viver alguns bons momentos ao lado dele. Angélica então pergunta por que não deu certo, e Rosana afirma que, mesmo quando estavam juntos, Marco Antônio nunca esteve realmente com ela, ao que Angélica diz compreender perfeitamente o que a irmã quer dizer. Angélica pergunta se Marco Antônio pensava em Juliana, e Rosana confirma que sim, assim como ela própria pensava em Mateu.
Rosana afirma que lhe custava muito fingir satisfação e Angélica comenta que para Marco Antônio também devia ser difícil, ao que Rosana concorda. Rosana diz que lutou muito para tirar Mateus da cabeça e questiona o que fazer da vida agora. E Angélica garante não saber responder, afirmando apenas que esse amor que Rosana sente por Mateus, ela nunca sentiu nem mesmo pelo próprio marido. Angélica explica que apenas se conformou com o marido que tem, cobrando somente fidelidade, garantindo que não suportaria outra Paola surgindo em seu caminho. Rosana diz se espantar ao ouvir essas coisas e questiona se a irmã não é feliz. E Angélica responde que não é feliz, mas também não é infeliz como Rosana. Josué pede para Janete descer. Janete questiona onde estão e Josué responde que estão no paraíso. Janete diz que está ficando louca e Josué pede para Janete ir com ele e ambos caminham juntos. Rosana comenta que Janete é horrível, garantindo que ela faz coisas que não são acreditáveis, dizendo que no fundo ela parece não ter nenhum sentimento. Angélica questiona por que a irmã diz isso e Rosana responde que há muitos motivos, afirmando que não é à toa que Francesco largou Janete, pedindo que Angélica pergunte tudo a Mariana, pois ela sabe contar como os dois viviam. Angélica comenta que agora o senhor Francesco vive com Paola, diz conhecer Paola e afirma que não consegue ter raiva dela, acrescentando que Paola apenas abriu mão de Augusto porque não o amava de verdade. Rosana lembra que foi Paola quem ensinou Angélica a fazer macarrão. Rosana pergunta se Angélica acha que Paola está apaixonada pelo senhor Francesco, e Angélica diz que acredita que sim, e comenta que deseja ir à casa de Paola para fazer uma visita e conhecer a filha. Rosana pergunta se a irmã gosta da italiana, e Angélica confirma que gosta. Josué pede para fazerem uma parada na caminhada. Janete diz que será como ele quiser, e os dois trocam olhares. Josué pede para Janete não temer nada. Janete responde que não está temendo, e Josué afirma que não vai acontecer nada que ela não queira que aconteça, enquanto Janete pede para ele não chamá-la de madame. Josué elogia o local. Janete observa os olhos de Josué e diz que tudo é muito bonito. Josué tira o chapéu e Janete se acomoda. Janete questiona por que Josué a levou até ali e Josué pergunta se não era isso que ela queria, explicando que a trouxe por causa da beleza do lugar, achando que ela gostaria de conhecer, já que saíram de casa sem rumo. Janete pede novamente para ele não chamá-la de patroa. Josué se levanta, segura as mãos de Janete e diz que chamá-la assim é uma questão de respeito. Depois pede para irem embora, mas Janete pede para ele voltar. Josué alega receio de que alguém roube o coche e insiste em ir embora, deixando Janete decepcionada. Janete pergunta o que eles vieram fazer ali, e Josué a agarra e a beija apaixonadamente, dizendo em seguida que agora podem ir. Janete pede para voltarem para casa, e eles trocam olhares enquanto Josué conduz o coche de volta. Francesco comenta que está faltando dinheiro na praça. Augusto observa que, para valorizar a moeda, Campos Sales está recolhendo dinheiro e queimando. Gomecindo diz que assim não sobra dinheiro para financiar o café, e Francesco confirma, afirmando que estão de mãos amarradas. Marco Antônio comenta sobre os impostos que pagam e Gomecindo pergunta ao sócio como está a situação, ao que Francesco responde que a casa bancária está proibida de fazer qualquer empréstimo, pois não quer quebrar. Ao chegarem em casa, Josué ajuda a madame e a Janete a descer do coche. Janete agradece e Josué diz que vai esperar Janete naquela noite no quarto dele. Janete observa, ouve e se retira. Luísa pergunta se Janete não foi às compras. Janete nega, depois diz que foi, mas não comprou nada porque não levou dinheiro, deixando Luísa pensativa. Josué cuida dos cavalos, enquanto Janete fica pensativa na frase de Josué, dizendo que a esperaria naquela noite. Marco Antônio comenta que uma nova onda de desemprego está começando. Francesco concorda. Marco Antônio diz que saem de uma crise e entram em outra, e acrescenta que Gomecindo está com medo de perder o dinheiro que investiu na casa bancária, ao que Francesco dá a entender que isso pode acontecer. Mateus pergunta o que está acontecendo. Amadeu diz não saber, mas garante que, se continuar assim, terão de parar as obras, o que vai atrasar a vida deles. Mateus afirma que, se Francesco não liberar o dinheiro, eles não vão terminar o sobradinho e pede para falarem com Francesco, e Amadeu concorda. Amadeu e Mateus saem. Francesco afirma que não há dinheiro na praça e que esse é o grande problema. Pede para que esperem até as coisas melhorarem. Amadeu questiona se vão parar a obra. Mateus diz que não podem parar agora, e Francesco repete que há uma crise na praça e falta de dinheiro. Mateus comenta que, com um sócio banqueiro, pensou que dinheiro não faltaria, e Francesco afirma que, do jeito que as coisas estão, não aparecerá ninguém para comprar os sobradinhos, comentando que ainda será preciso mandar embora os trabalhadores, alegando que, quando a situação melhorar, eles poderão contratar todos novamente.